vero plebem dolentem, que subito partem perdiderit, ad quad arma capienda paratissima essit. Com a finalização de mais uma sessão do Senado, o cônsul Catão diz: Delenda est Carthago, isto é, Cartago deve ser destruída. Mas como chegamos nisso? Bem, para responder essa pergunta, vamos falar sobre as Guerras Púnicas. As Guerras Púnicas foram conflitos que ocorreram entre os romanos e os cartagineses durante o período republicano de Roma. Para compreendê-las e estudá-las, precisamos entender a sociedade, cultura, política e economia de ambos Roma e Cartago. A palavra púnico é derivada da expressão latina punicus, que significa os habitantes de Cartago. Durante o período das Guerras Púnicas, Roma era uma república. Esta era uma mistura cultural de elementos de povos originais da Península Itálica, principalmente os etruscos, tendo também influência dos gregos, que é especialmente visível no panteão romano. Sua organização política era composta de magistraturas coletivas anuais, supervisionadas por um senado. Os principais magistrados eram os 2 cônsules, que tinha uma ampla gama de poderes executivos, legislativos, judiciais, militares e religiosos. Embora houvesse eleições todos os anos, a república não era uma democracia, mas sim uma oligarquia, já que um pequeno número de famílias poderosas monopolizava as principais magistraturas. Os romanos tinham a glória militar em alta conta e fizeram do serviço militar uma parte essencial do avanço político. Roma nem sempre foi tão grande e poderosa como nos dias do Império. Durante a República, seu processo de expansão havia acabado de começar. Durante o século III a.C., os romanos começaram a se dirigir para o sul da Península Itálica. Com alguns anos de expansão, já em 264 a.C., seu território seria este. A economia romana era na maior parte agrária, centrado no comércio de commodities como grãos e vinho. Os mercados financeiros foram estabelecidos por meio desse comércio, e as instituições financeiras que concediam crédito para uso pessoal e infraestrutura pública foram estabelecidas principalmente por meio de riqueza proveniente de certas famílias. Cartago foi fundada por povos fenícios da cidade de Tiro e era inicialmente uma colônia. Estava situada na península do Golfo de Tunis, posicionada de forma estratégica. Por isso, depois de adquirir sua independência, passou a exercer controle sobre boa parte do Mediterrâneo. Sua economia se baseava no comércio e no desenvolvimento das frotas marítimas. Sempre tiveram contatos com diferentes povos, como etruscos, gregos chipriotas, itálicos, egípcios e líbios. E os cartagineses controlavam a exploração e venda de minérios em regiões da atual Espanha e no sul da Itália. A riqueza era o principal determinante da mobilidade política lá, e eles usavam mercenários para lutar em suas guerras, em vez de soldados cidadãos. Cartago se organizava em 3 principais instituições: os sufetes, o senado e a Assembleia Popular. Os sufetes eram como uma magistratura anual. O Senado constituía o poder executivo, composto por notáveis anciãos. Em geral, era responsável pelo controle da justiça, dos tribunais e da supervisão dos funcionários. Já as Assembleias Populares eram compostas pelos cidadãos, e suas atividades também são pouco conhecidas, mas acredita-se que eram responsáveis pela eleição dos sufetes e dos membros do Senado. Filósofos gregos, em especial Aristóteles, elogiavam o sistema administrativo e político cartaginês.
por apresentar elementos da monarquia, aristocracia e democracia de maneira equilibrada, evitando assim a instabilidade política. Cartago estava localizada geograficamente nas proximidades da Sicília e possuía uma política de exploração de riquezas em diferentes áreas do Mediterrâneo. O choque com os romanos, que há pouco haviam conquistado o sul da Península Itálica e também tinham interesses na região, era só uma questão de tempo. A guerra começou por algumas desavenças na região de Messina, na atual Sicília. Como Roma tinha tratados comerciais com Cartago, Messina era considerada uma linha de demarcação de influência política das duas cidades. Por volta de 306 a.C., Roma deixou de respeitar o acordo, pois os nobres romanos argumentavam que este não existia. Também, Roma estava se sentindo cercada pelas posses de Cartago, e para poder intervir na região, tomou como pretexto o desejo de salvar Messina de mercenários. Políbio, um antigo historiador, descreve que a atitude romana, interessada nos botins e glória que a vitória pode ocasionar, é que teria desencadeado os primeiros conflitos. Já Cássio Dio, outro historiador da antiguidade, afirma que os conflitos se iniciaram por conta do medo mútuo que Cartago e Roma tinham do poder crescente de ambas as cidades. Os romanos então se dirigem à Sicília, mais especificamente para a cidade de Messina, para apoiar seus aliados mamertinos, contra os mercenários aliados de Cartago. Cartago se alia ao rei do reino de Siracusa, que cercou a cidade de Messina. Após a falha em negociações, os romanos, liderados por Apio Cláudio, atacam o acampamento do rei de Siracusa, o que resulta em um combate duríssimo entre os púnicos e os romanos. Ao final, os romanos saem vitoriosos e continuam seu avanço na Sicília. Siracusa, não podendo deter os avanços dos romanos, fez um acordo, convertendo-se em um amigo e aliado de Roma. Isto ajudou a manter as tropas romanas, pois agora contavam com uma fonte de abastecimento e de suprimentos constante. Os conflitos seguintes se desenvolveram em terra e mar, por se tratar de uma guerra travada em ilhas na região da Sicília. Os romanos enfrentaram um certo desafio nos combates navais, pois, nessa época, sua marinha não era desenvolvida. Então, se inspiraram em navios púnicos para servir de base para a construção de seus próprios, chamados de quinquerremes. Estes eram grandes navios, que poderiam carregar cerca de 300 homens. Inventaram também uma técnica chamada de corvos, que consistia basicamente em rampas que poderiam se prender nos navios inimigos por meio de ganchos, para que o navio pudesse ser abordado. Depois de diversas vitórias em mar e terra, os romanos tomam um movimento audacioso, reunindo uma frota de cerca de 300 navios, com cerca de 140 mil homens. Enfrentam Cartago, que tinha 350 navios e 150 mil homens, na Batalha do Cabo de Écnomo. Esta, considerada a maior batalha naval da história, acaba com a vitória romana sobre as forças púnicas. Com isto, os romanos continuam seu avanço sobre os cartagineses, conseguindo grandes vitórias e diversas baixas. Após 23 anos de conflito, ambos os estados estavam exaustos, tanto financeiramente como demograficamente. Então Cartago decide propor um acordo de paz, que seria originalmente negociado pelo general cartaginês Amílcar Barca. Porém o mesmo se recusa, pois afirma que a rendição não era necessária. E o tratado foi negociado por outro general cartaginês. No acordo, Cartago entregaria o que ainda possuía da Sicília, renunciaria a vários grupos de ilhas próximas, libertaria todos os prisioneiros romanos sem custo, embora o resgate precisasse ser pago para garantir a libertação dos prisioneiros mantidos pelos romanos, e pagaria uma indenização de 3.200 talentos de prata, o equivalente a 82 mil quilos de prata ao longo de 10 anos. O tratado
recebeu o nome do vitorioso Caio Lutácio Catulo, que também negociou o esboço inicial, e se chamou de Tratado de Lutatius.